Mauá, uma cidade de São Paulo localizada no ABC, com uma extensão territorial de 61,886 km², com cerca de 407.064 habitantes. Fundada em 1954, Mauá é um município pertencente à região ABC paulista, que teve progresso com a implantação da estrada de ferro, a partir da iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, o Grande Barão de Mauá. Porém, hoje todas as ferrovias foram abandonadas, mesmo que sejam um dos mais importantes meios de transporte de carga. O resgate histórico de Mauá. Primeiro tópico: Geografia de Mauá. Mauá é um município da região metropolitana de São Paulo, pertence à região do ABC paulista na zona sudeste. Tem uma área estimada de 62.293 km² e sua densidade demográfica é cerca de 7.204,28 habitantes por km². No entanto, a quantidade de habitantes de Mauá varia muito, tendo várias fontes e vão de 400 a 490 mil habitantes, sendo então uma das 50 cidades mais populosas do Brasil. Possui uma altitude de 850 metros e seu clima é subtropical. Relevo: a paisagem mauaense é dominada pela formação de morros e picos íngremes, típicos da Serra do Mar e por profundos vales alagadiços, hoje, na grande maioria, aterrados e ocupados de forma desordenada, o que justifica a alta incidência de enchentes. Somente a região do Vale do Rio Tamanduateí, no bairro Capuava, é tipicamente plana. Hidrografia: a cidade tem como característica hidrográfica especial não ser cortada por nenhum curso d'água proveniente de outro município, visto que, devido à altitude elevada, todos os cursos d'água que cortam o território de Mauá nascem na cidade. No município, nasce o rio Tamanduateí, o terceiro maior afluente do rio Tietê na Grande São Paulo, e ainda o rio do Oratório e os rios Pinheirinho e Guaió. Devido à ocupação desordenada das várzeas, muitos trechos antes alagadiços que funcionavam como absorvedores do excesso de água das chuvas foram aterrados e a cidade, hoje, tem vários pontos sob forte risco de enchentes. A situação foi amenizada com a construção de 4 piscinões pelo governo do estado em parceria com a prefeitura entre os anos de 1998 e 2002. Os transportes. Transporte ferroviário. Servida pelos trens da linha 10 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, com as estações Capuava, Mauá e Guapituba. Transporte viário. O sistema viário mauaense conta com ônibus municipais em um único lote, Suzantur, e intermunicipais geridos pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Agora veja pontos turísticos de Mauá que separamos para vocês verem, sendo eles o Teatro SESI, o Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia,
Existem muitos pontos turísticos e históricos em Mauá, que na visão das pessoas são tratados como irrelevantes. Não há muito o que se dizer a respeito da valorização da própria história de Mauá pela razão da população não estimar suas origens. Um exemplo de referência histórica em Mauá é o Museu do Barão de Mauá. Ele possui um acervo de 10 mil itens que inclui os mais variados objetos como fotografias, livros e periódicos referentes não só a Mauá, mas como também à história do ABC paulista. Foi inaugurado em 6 de novembro de 1982 pelo prefeito Dorival Rezende. O museu foi nomeado em homenagem ao patrono da cidade, que, segundo suposições, teria morado no caso, porém isso nunca foi comprovado. A construção na qual o museu está instalado é uma das mais antigas do ABC. Se trata de uma casa bandeirista que foi erguida no início do século XVIII com técnica de taipa e pilão. A técnica se consiste no preparo de barro com elementos diversos. Esse barro era despejado entre dois pranchões de madeira e socado, secava no sol. Temos também uma das torres da antiga fábrica de porcelana, que foi preservada e teve os comércios construídos nos seus arredores. Bom, aqui evidenciamos que temos um acervo histórico impressionável, porém a grande questão tende a ser levantada. Por que a população negligencia tanto a própria história? Por que não temos interesse e admiração pela mesma? É algo relacionado à nossa sociedade estruturalmente. A falta de interesse é causada pela falta de constância, de não experimentarmos saber da nossa própria história por não ser algo tão acessível no cotidiano. O Estado não contempla essas necessidades relacionadas à cultura. Por isso, se torna algo tão indiferente para nós termos o real conhecimento do passado, mesmo aquele que não é tão distante. Antes de Mauá ser um município, ela era um distrito de São Bernardo, que ganhou esse nome graças à estação ferroviária que foi impulsionada pelo Barão de Mauá. Depois, tornou-se distrito de Santo André. Por muitos considerarem o local como abandonado pela prefeitura, houve um movimento emancipacionista que levou a uma votação para tornar-se um município, em que a maioria votou a favor. O dia 8 de dezembro foi escolhido como data magna por ser o dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, padroeira da cidade, e dia da Justiça. Historicamente, a esquerda política é bastante influente no município, por sua população ser da classe trabalhadora. Isso ajudou a vitória do primeiro comunista eleito prefeito na história do Brasil. A partir das eleições de 1972, Mauá se torna uma cidade polarizada, em duas correntes, os damistas e o grupo conservador de Amuara e Fioravante. Por conta disso, fica muito difícil o sucesso de uma terceira via no município. Mauá tem um histórico conturbado na política, tendo um caso de impeachment e uma candidatura cassada. Uma grande problemática também é o descaso do governo com as ferrovias e outros lugares, tendo muitas terras irregulares e muita invasão e ocupação. Há quanto tempo que você mora em Mauá? Fazem 31 anos. Você veio para Mauá com mais ou menos qual objetivo? Objetivo de empregos, porque eu era a única pessoa da família que estava empregada lá no interior, no Paraná. Eu já era professora, eu tinha feito magistério, estava lecionando há 2 anos. Mas todos da família estavam desempregados. E a gente veio para cá em busca de melhores condições de trabalho. Quando você chegou aqui, já tinham bastante casas? Não. Quando eu cheguei aqui no bairro onde eu moro, tinha pouquíssimas casas, as ruas eram todas de terra, linha de ônibus era bem menos do que agora também, passava 2, 3 horas sem passar um ônibus. Então, o que temos hoje é o significado de um grande avanço. As casas, quando você chegou aqui, as casas já eram feitas de tijolos ou ainda tinha muito barraco de madeira? Não, não tinha muito barraco de madeira não, eram casas simples de 2 cômodos, 3 cômodos, mas já era de tijolos, mesmo que a maioria não eram rebocadas e tal, mas já era de tijolos. De lá pra cá, então, quais foram as principais mudanças? As principais mudanças foram as ruas pavimentadas, as construções melhoraram bastante também, que as casas passaram a ser sobrados, as casas serem rebocadas e, e o transporte coletivo também melhorou bastante. Ainda falta? Sim, falta. Pode ser melhor, mas já houve uma grande evolução.
O esporte em Mauá são diversos pontos constituídos com o intuito de trazer o lazer de forma acessível para os moradores. Aqui exemplificamos que, no âmbito do lazer, a cidade é muito bem desenvolvida. Desta forma, o município possui acesso a ginásios, quadras, campos, piscinas, academias ao ar livre, pista de skate, pista de caminhada, estádio de futebol e áreas de lazer, onde também são ministradas aulas de diversas modalidades esportivas, com acompanhamento de profissionais, habilitados para a aplicação das atividades de iniciação esportiva ou competição em Kung Fu, Judô, Capoeira, Tai Chi Chuan, Basquetebol, Voleibol, Futebol, Handebol, Futsal, Society, Ginástica, Pilates, Hidroginástica, Natação, Caminhada, Corrida, Alongamento, Musculação e outros. Mauá há anos é chamada de capital da louça e da cerâmica, em razão da relevância dessa atividade para o desenvolvimento da mesma. Porém, outros setores progrediram e nos dias de hoje assumiram seu lugar de importância na economia local, como a metalurgia, os materiais elétricos, a logística, as indústrias químicas e o setor petroquímico. Podemos aqui citar as principais empresas que possuem sede ou filial em Mauá: Alcan, do segmento de alumínio, Tintas Coral, do setor de pigmentos, Cofap, da área de metalurgia e peças automotivas, e entre outros. O Teatro Municipal é referência na região do ABC, recebe diversos artistas. Há um espaço nas dependências que recebe diversificadas obras de arte de artistas da cidade. A Corporação Musical Lira de Mauá, ou Banda Lira, como é conhecida, também compõe um quadro cultural da cidade. Fundada em 1934, foi tombada em 13 de julho de 2010 e coleciona inúmeros títulos em diversas categorias de campeonatos. A cidade conta com 2 cinemas, ambos da rede Cine Araújo. O município possui também 6 bibliotecas, sendo uma no centro e outras 5 distribuídas nos bairros da cidade. A tradicional Festa Junina de Mauá ocorre anualmente. A atração recebe os principais artistas da música da atualidade. A cultura de Mauá vem sendo conservada e priorizada há anos. Ela é propagada por meio de diversos eventos e principalmente são promovidos pontos culturais relevantes para a visitação, como o Museu Barão de Mauá, que reúne grande acervo histórico e cultural para a cidade, e também o Teatro Municipal, que além de vários espetáculos e manifestações culturais, há também exposições das mais diversas obras de artistas brasileiros.